Claro que o tema hoje é esse racha no PSB. Quem diria, Helena Guimarães? Boa tarde, seja bem-vinda. Pois é, Hermes, boa tarde a todos que nos acompanham. Com apenas 8 meses no governo, né? É difícil pensar, você prever um racha do tamanho desse que está acontecendo no PMDB. O ex-governador Tarcísio Buriti, ele costumava dizer, Hermes, que o único governador que não rompeu com o antecessor, né, foi o primeiro governador do Brasil, né? Porque não teve antecessor. De lá para cá, todos teriam rompido. Mas no caso do João, não foi João que rompeu com Ricardo Coutinho, foi Ricardo Coutinho que rompeu com João. Exato. Né? E a carta que o governador João Azevedo encaminhou ontem ao Diretório Nacional, ela é um libelo, né? Um libelo que acusa Ricardo Coutinho, os métodos que o ex-governador Ricardo Coutinho usou nesse caso, né? Para excluí-lo do Diretório Estadual, né? Sem ter tido um único motivo que justificasse essa ação de parte do PSB, do seu antecessor, né? Até agora as pessoas estão se perguntando, né? Por quê? A gente sabe o que aconteceu. O que foi que aconteceu? O governador João Azevedo ofereceu tudo a Ricardo Coutinho, Edivaldo Rosas colocou até uma cena nova, registrou Ricardo Coutinho no TRE para que ele pudesse mudar diretórios, aceitar filiações, revogar filiações, quer dizer, deu toda a autonomia a ele dentro do PSB para ele fazer o que ele quisesse, mas mesmo assim ele articulou um movimento que o governador chamou na carta, nas caladas da noite, né, para colher assinaturas renunciando aos cargos de uma forma a favorecer a dissolução do Diretório Estadual. Essa foi a metodologia que Ricardo usou. Mas a causa, o que foi que causou isso? Né? Se a gente olhar um pouco para trás, a gente só enxerga a Operação Calvário, né, e a forma como o governador João Azevedo se portou em relação à denúncia feita pelo Ministério Público da Paraíba através do GAECO, né? Que apurou denúncias, né, que já vieram do Rio de Janeiro, né, de propina, de desvio de recursos da saúde para pagamento de propina e enriquecimento ilícito de agentes públicos da Paraíba, que parte do dinheiro, inclusive, teria sido usado para financiar a campanha de 2014, né? Está lá dito, né? Uhum. A forma como o João se comportou naquele episódio é o único fato que você pode olhar e dizer, não, foi isso aqui que determinou um afastamento, né? Por quê? Porque a postura de João determinou a demissão de 3 secretários de Estado que eram muito próximos ao governador, é o chamado time da cozinha do ex-governador Ricardo Coutinho, e inclusive da secretária de Finanças, que é sua atual esposa, né? Exato. Ela própria pediu demissão. Né? Já que você falou na carta, Helena, a carta do governador João Azevedo à direção nacional do Partido Socialista deixou claro o racha na legenda. Nós separamos, inclusive, alguns trechos da carta. Vamos olhar o primeiro desses trechos aqui para a gente pontuar bem o posicionamento do governador João Azevedo. Solta aí na tela. Bom, o destaque aí nesse primeiro trecho é exatamente o governador João Azevedo, lembrando que no dia 20 de maio de 2019, em reunião da Executiva Estadual, foi passado o comando político para o ex-governador Ricardo Coutinho, em comum acordo com o presidente Edivaldo Rosas. Quer dizer, havia um acordo para Ricardo Coutinho assumir a presidência com Edivaldo Rosas. E o governador lamenta que o Edivaldo Rosas passou, inclusive, senha, foi traçada uma estratégia para os dois ficarem à frente do projeto, mas o ex-governador não aceitou esse consenso. Na carta, inclusive, Hermes, João diz, informa a direção nacional do PSB que ele não foi notificado em nenhum momento por Ricardo Coutinho ou alguém do seu grupo, né, mais próximo, sobre alguma insatisfação, que ele já soube dos diretorianos que ligaram para ele, que estava havendo essa ação, né, de colhida de assinaturas para desistência dos cargos dentro do Diretório Regional. Né? Vamos a outro trecho da carta de João Azevedo. Aqui ele fala no dia 16 de agosto, o governador dialoga por telefone com o presidente Carlos Siqueira e o mesmo Carlos Siqueira agenda uma reunião com o ex-governador.
Pouco tempo depois, às 5h20 da tarde, Carlos Siqueira anuncia a autodissolução do diretório. Estranho, né? Olha, você disse a hora, mas o intervalo entre a conversa que o governador João Azevedo teve com o presidente nacional do PSB, dizendo a ele que ia convocar uma reunião para conciliação e o anúncio da intervenção, da dissolução do diretório, foi de menos de 1 hora. Menos de 1 hora. Menos de 1 hora. Pois é. Vamos para outro trecho aí da carta. Essa carta que foi uma carta longa. João Azevedo destaca: a direção estadual do PSB foi eleita de forma democrática e congressual para um mandato que iria até outubro de 2020. Aí ele coloca: diante do exposto, nós não entendemos motivos e não aceitamos a dissolução do diretório estadual, principalmente da forma que foi feita, recolhendo assinaturas na calada da noite e sob o argumento de que seria para reestruturar o partido no estado. Pois é aquilo que a gente estava dizendo, não teve um motivo claro. E o governador João Azevedo, né, desde o primeiro momento em que tomou conhecimento da ação para a dissolução do diretório, passando pela dissolução e essa tentativa de reunião, ele tem mostrado uma serenidade, né, um respeito aos outros, mas também uma postura muito dura em relação àquilo que ele defende, né? Ele acha que a intervenção, a dissolução, o golpe, como estão sendo chamados pelos diversos setores do PSB, né, foi sem motivo, sem causa, é antidemocrático, ele não aceita. Quer o retorno da outra diretoria que foi destituída, porque acha que foi eleita pelo voto direto e que não poderia ser desrespeitada a esse nível, que o partido é um partido que se diz democrático e que deve respeitar essa postura, né? Então, o governador João Azevedo, ele está nessa disputa para a opinião pública, ele está se saindo muito bem, Hermes. Ele está numa postura, né, ele não agride ninguém, ele não diz uma palavra, um adjetivo de João, você não ouviu agredindo, não falo nem de Ricardo Coutinho, eu digo em relação às deputadas, Estela Bezerra e Cida, né, que foram as primeiras que propuseram a substituição de Edivaldo Rosas do comando do PSB, apenas um dia após ele tomar posse como secretário de João. Vamos finalizar a carta, Helena, o quarto e último trecho da carta. Finalzinho da carta diz que a unidade sempre foi mantida durante a trajetória de João Azevedo, portanto, não há interesse dele na participação na comissão provisória. Democracia sempre, retrocesso jamais. A carta é assinada, entre outros, nós separamos aqui apenas 7, são 21, 22... 25. João Azevedo, o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, que já adiantou que vai deixar o partido, o líder do governo, o deputado Ricardo Barbosa, a deputada Poliana Dutra, o deputado Evásio Bezerra, que está numa secretaria estadual, o prefeito Chico Mendes e o presidente do partido destituído, Edivaldo Rosas, que não aceitou incluir o nome dele na comissão provisória. E esses daí são apenas diretorianos. Diretorianos. Não é que o partido, dos nomes todos do partido, dos que têm mandatos dentro do partido, tenham já feito uma escolha e assinaram aquela carta. Não, é dos que integram aquele diretório que foi dissolvido, né? Então, 25, quer dizer, metade dos que integravam, assinaram junto com João Azevedo, né? Ratificando, confirmando aquela narrativa feita pelo governador João Azevedo, de que não houve motivo e que ele foi surpreendido pelas decisões, né? Agora, o importante, Hermes, é que hoje, né, o presidente da Assembleia também rompe com o PSB, e você veja, o PSB, que é o partido que hoje estava sendo o maior partido da Paraíba, com 58 prefeitos, só quem teve isso antes foi o MDB, quando era PMDB, né? E 40 desses prefeitos já teriam sinalizado para o governador João Azevedo que vão segui-lo no partido que ele for. Quer dizer, é um racha que faz muito tempo que não se vê. Eu acho que desde 1998, quando o PMDB rachou e uma parte do partido saiu com Ronaldo Cunha Lima e fundou o PSDB na Paraíba. Verdade. Bem que o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, tentou, mas não conseguiu a unidade do partido. Logo após a reunião de ontem, ele ainda apelava pelo entendimento.
O diretório foi dissolvido não por iniciativa da Executiva Nacional. Ele foi dissolvido por iniciativa de 51%, mais de 51% dos diretorianos da Paraíba, do PSB paraibano. Portanto, nessa condição, nós não temos o que decidir. A decisão foi dos diretorianos. Nós temos que nomear uma comissão provisória e assim fizemos, que o partido não permaneça acéfalo naquele estado tão importante para o nosso partido. O partido pode não permanecer acéfalo, Lena, mas está em crise, num racha, como você disse, sem precedentes. Hoje já teve Edivaldo Rosas, que ontem mesmo disse que não aceitava, que era antidemocrático, não queria o nome dele envolvido nesse diretório. Hoje, Veneziano declina do convite para compor a comissão provisória, por entender que a intenção da Nacional, da Executiva Nacional, comandada por Carlos Siqueira, de recomposição partidária não foi alcançada. É um release distribuído, né, uma notícia distribuída pela assessoria do senador veneziano Vital do Rego. Pois é, o senador veneziano, ele tenta se equilibrar, né, tenta jogar, não ofender nenhum dos dois lados, mas não aceita participar dessa comissão provisória presidida pelo ex-governador Ricardo Coutinho, né? De qualquer forma, ele fez uma escolha, né? Ele escolheu não participar, ele escolheu tentar, né, pelo que se entende do release dele, é tentar continuar tentando uma reconciliação dentro do PSD. Olha, Hermes, em política, no dicionário da política, não existe a palavra impossível. Mas que é muito difícil, mas muito difícil uma recomposição depois de tudo isso que aconteceu. Com certeza. Porque os discursos hoje mesmo, a vereadora Sandra Marrocos estava chamando o governador João Azevedo de traidor, né? De ingrato, né? Como se João Azevedo levou um golpe. Na carta ele deixa claro que foi dissolvido o diretório, mesmo depois dele ligar e acertar uma reunião. Segundo segundo a declaração dela, João Azevedo não era nada antes de ser candidato e ser eleito governador por Ricardo. Quer dizer, nem o cidadão paraibano tem discernimento para escolher os seus candidatos, né? Foi só Ricardo que elegeu. É claro que o ex-governador Ricardo Coutinho é uma liderança política que deve ser muito respeitada no Estado, né? Claro. Ele ganhou 4 eleições majoritárias seguidas, né? Foi 2 vezes prefeito, 2 vezes governador, e isso mostra que ele tem uma certa liderança no Estado, tem uma grande liderança no Estado, né? Mas é claro que também contribuiu, certo? O discurso de João Azevedo, a credibilidade de João Azevedo e a história de João Azevedo. João Azevedo era o supersecretário da gestão Ricardo. Ricardo Coutinho dizia em todos os palanques, né, que sem João Azevedo não existiria o governo dele, né? Que João Azevedo era melhor do que ele e que ia fazer um governo melhor do que ele, né? Então, a torcida do paraibano é que realmente aconteça isso, porque a gente precisa que o Estado, né, cresça, né, que pegue carona aí nessa retomada do crescimento que está muito lenta no Brasil, mas que aqui na Paraíba ela aconteça mais rápida, né? Que haja geração de emprego e que o futuro da gente seja mais promissor. Né? Verdade. E lá na Assembleia, Helena, a oposição assiste de camarote toda essa confusão no PSB. Mas o líder da bancada, o deputado Ranieri Paulino, ressalta que o ex-governador Ricardo Coutinho quebrou seu discurso de democrático. Falta de coerência de alguns, né? Aqueles que defendem democracia e não praticam democracia interna, né? Dá golpe interno no seu partido. Esse alguns quer dizer Ricardo Coutinho? Sem dúvida alguma, em letras garrafais. É a pessoa mais incoerente que eu conheço na política, talvez, do Brasil. Quando defende a Universidade Federal, fez o que fez com a UEPB, por exemplo. Quando diz que rechaça as oligarquias, buscou em todos os segmentos oligárquicos para ganhar as eleições. Isso não é oligarquia, porque o irmão perdeu para a Federação Paraibana de Futebol, né? Então, naturalmente, né, está no direito dele de exercer a política, mas é uma pessoa que é de pouca coerência, né? Eu torço para o bem da Paraíba. Eu acho que a torcida tem que ser nesse sentido, né? A oposição aqui está acompanhando com a função típica de fiscalizar os atos, de apresentar proposituras. É um racha que está na iminência de ocorrer, mas nós não podemos ficar, né, indexados a isso, né? Temos cada um que cumprir o seu papel, né? E no mais, eu acho que é torcer para que o desfecho seja em favor da Paraíba.
Embora a oposição diga que não vai ficar indexada a esse racha, é inevitável ficar no compasso de espera, não é, Helena? Com certeza, até porque estamos falando de duas grandes lideranças no Estado. Uma que está governando, que tem a caneta na mão, que tem um poder extraordinário, certo? A chave do cofre. A chave do cofre. O acelerador da máquina. Isso. E do outro lado, né, um líder político, né, um líder que governou a Paraíba pelos últimos 8 anos. Mas no meio dessa história também tem uma Operação Cavário que a gente não sabe, né, o que é que vai ainda acontecer no futuro e até que ponto as revelações que já foram feitas até agora e que foram feitas, as que ainda não foram reveladas. Porque ali só foram meia hora de vídeo. Isso. Meia horazinha de vídeo. E ainda tem muita coisa para ser revelada, né? O que é que elas podem causar, o que é que essas declarações podem causar nas imagens dos políticos, né? Então, mas que a oposição realmente depende desse desfecho, com certeza. Agora tem alguns líderes que já começam a aproveitar também essa crise no PSB para tentar lançar nomes para as eleições do próximo ano, né? Para tentar se viabilizar para o próximo ano. É um bom momento, né? Porque a maior força política do Estado, né? Não só individualmente, mas também como grupo, né? Porque tem os aliados que formam uma base enorme do governo, que até tem mais de 2/3 da Assembleia Legislativa, né? Das cadeiras da Assembleia Legislativa, só para ter uma ideia, eles podem sozinhos fazer uma reforma na Constituição da Paraíba sem consultar a oposição, né? Aprovar qualquer matéria que vier do governo do Estado e João vai continuar com essa maioria na Assembleia. Com certeza. Então, a oposição realmente precisa e vai ficar muito atenta ao desfecho, né? Aos movimentos de cada um dos lados, para poder ver se sobra espaço para ela crescer. Eu vou dizer quantos deputados João vai perder lá na Assembleia. No máximo, 3 deputados. No máximo. Estela, Cida, ou Jeová ou Buba. Um desses dois, os dois não vão. Talvez Jeová, por conta da política local lá em Cajazeiras, porque ele tem um confronto com Júnior Araújo e Paula Francinete se aproximaria também de João Azevedo, então não teria muito espaço para Jeová. Pois é, então há a possibilidade da oposição também se aproximar, né? Garantir também a governabilidade de João Azevedo. Até porque o ex-governador Roberto Paulino, que é uma pessoa muito querida no Estado, né? Ontem, né, fez um convite público para João Azevedo ingressar no MDB, né? Ele é o vice-presidente do MDB. Hoje o MDB tem só 2 grandes lideranças, né? Aliás, 3, né? Que é o ex-governador e senador Zé Maranhão, o ex-governador Roberto Paulino e o filho Ranieri Paulino, que é o líder da oposição na Assembleia Legislativa. Está saindo muito bem nesse papel. E todos parecem, né, concordar que o momento não é de hostilizar João Azevedo. Seria oxigenar o MDB, o antigo MDB de guerra. Com certeza, porque o MDB que já elegeu 20 deputados sozinho, 20 deputados na Assembleia, hoje está restrito a 1 deputado, né? E a 1 senador no Estado. Verdade. Helena Guimarães, obrigado pela presença, pelos comentários. Prazer. Bom, vamos continuar na Assembleia Legislativa, porque esse racha provocado por Ricardo Coutinho terá reflexo. O blocão, liderado pelo deputado estadual Wilson Filho, vai esperar o desfecho dessa crise. Nós estamos esperando a decisão do PSB relativa a essa discussão interna. Eu sou membro do PTB, não posso me envolver na situação do PSB. Obviamente, sempre coloquei a minha posição, que foi clara e transparente, em busca da unidade. Todos aqueles... E é claro, como líder do blocão, nós lideramos também um dos partidos do nosso bloco, é o PSB, então os deputados do PSB sempre me procuraram durante esse período de turbulência e a minha posição sempre foi a mesma, de buscar a unidade, de buscar a reconquista da confiança. Pelo que aconteceu ontem, isso é algo que fica cada vez mais difícil, mas eu estou respeitando o tempo do PSB para definir a sua situação interna e a partir daí começar a influenciar o trabalho do bloco. O Wilson Filho preside o PTB na Paraíba e ele já sinalizou que o partido deve ficar com João Azevedo. O PTB irá ter uma reunião interna, caso isso ocorra,
Vamos esperar esses acontecimentos, mas eu realmente acredito que o governador João Azevedo tem feito um bom trabalho.